Olá, eu sou a Chayane. E eu sou Ulisses. Nós somos o Casal Zen e você está no Papo Reto Fora da Curva. Essa é a nossa estreia no YouTube falando sobre empreendedorismo em casal e para o primeiro papo a gente decidiu trazer nada mais, nada menos do que a base de tudo. Será que vale a pena mesmo empreender em 2024? É isso que a gente vai começar a falar e se você gostar desse vídeo eu já vou te intimar para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você conhece um casal que empreende, já compartilha com eles esse vídeo também e ao decorrer do vídeo, se você tiver alguma dúvida, se você gostou, não gostou, tiver alguma sugestão de tema que você quer ver por aqui, você já vai comentar aqui embaixo pra gente saber também, tá bom? Então, bom, hoje a gente quer saber isso, se vale a pena realmente Será que vale? empreender em casal e principalmente como é que a gente faz isso, como é que começa, né? Pra quem não começou ainda, como é que Isso começa. verdade. Então a gente separou alguns temas aí e a gente vai bater um papo, vocês vão descobrindo como funciona cada um de nós dois aqui nesse papo. E a primeira pergunta que eu quero fazer, senhor Ulisses, é: vale a pena empreender em casal? Dá certo empreender em casal? Dá certo, só que tem um porém, né? Porém, entretanto, todavia... Tem um porém, né? Porém, se o casal não estiver muito bem alinhado no relacionamento, com todas as áreas de relacionamento, né? Isso pode ser mais um motivo para o casal ter algum tipo de atrito, porque empreendedorismo sabe que não é aquela coisa de mil flores, tudo lindo e maravilhoso, né? Então é mais um motivo para o casal ter algum tipo de atrito, algum tipo de algum tipo de faísca entre os dois. Assim. Então se não tiver tudo bem alinhado, dá problema. É mais um desafio. Então, assim, a gente já tem alguma coisa que não dá certo na nossa vida pessoal. Sim. Então, logicamente, vai se arrastar para o negócio também. Se tem um bom relacionamento, vai ter um bom relacionamento dentro da empresa. Se não tem um bom relacionamento pessoal, vai ter um relacionamento ruim também dentro da empresa. Tem que existir realmente uma maturidade no casal, um desejo dos dois de querer crescer, de querer ir para frente junto. E precisa ter, isso tem que partir dos dois, assim, porque não é fácil a pessoa, tipo, quando um só quer puxar para frente e o outro ainda, tipo assim, não confia ou não tá com certeza do negócio que vai dar certo, não dá, então isso tem que partir dos dois, de uma conversa bem séria dos dois, de alguma forma. Eu acho que assim, ó, tem que respeitar o processo. Quando a gente começou a empreender junto, o negócio já era meu. Eu comecei o negócio. Então, o Uli veio para somar, porque ou vinha uma pessoa de fora ou a gente decidia. Então, tinha coisas que o empreender em casal nos trouxeram uma liberdade, nos trouxe uma liberdade muito grande. Como, por exemplo, muitas vezes, hoje a gente mora em São Paulo, mas até então a gente morava em Santa Catarina. Então, muitas vezes eu vinha para São Paulo fazer alguma coisa... Ou às vezes eu já fui fazer um curso fora do país, ou tinha alguma outra oportunidade, uma coisa legal para fazer, ou até mesmo queria fazer uma viagem, por exemplo. E a gente não conseguia encaixar porque eu tinha a minha empresa e ele tinha a empresa dele. Só que a minha empresa era do digital e a empresa dele era física. Então sempre tinha esse porém de um conseguia fazer alguma coisa, outro não conseguia, e a gente tinha muito menos liberdade do que a gente tem hoje. Então esse foi um dos pontos principais que nos fizeram querer empreender juntos. E aí tem um outro porém, como a roda já estava andando, como a gente diz assim, quando o Uli entrou, a gente passou por um processo que foi muito importante, tanto do meu lado quanto do dele. Porque, assim, não é mil maravilhas desde o início. A gente tem alguns desentendimentos até que a gente consegue entender como as coisas vão funcionar. Eu vim do mercado tradicional, eu sempre trabalhei um pouco CLT e depois tipo, tive a minha própria empresa. Então, eu nunca fui aquela pessoa que ela sentaria na frente do computador para assistir um curso, assim, de alguma forma. Mas porque realmente eu não entendia de como é que funcionava toda essa dinâmica, né? Porque a gente está fora desse mundo digital. O mercado tradicional realmente ele poda a gente de alguma forma desse tipo de conhecimento, desse tipo de aprendizado, desse tipo de cultura da pessoa
sentar que realmente na frente do computador e aprender alguma coisa, né? Porque teoricamente a rede social e tal era só para entretenimento. E no mercado tradicional é o que a gente acaba tendo essa sensação de que tudo acontece ao vivo, né, no caso, né? Não, e tem que acontecer ao vivo. Então seria muito mais fácil eu comprar um curso e participar de uma aula de todo mundo junto do que comprar um curso online de ficar na frente do computador. Isso mudou muito e depois que a gente começou a trabalhar junto, isso de fato mudou muito essa chave na minha cabeça, porque realmente o mercado, o mundo mudou, né? Tudo, a forma de adquirir conhecimento mudou muito, então ele acaba travando a gente num passado, alguma coisa que não faz mais sentido. Não faz mais sentido hoje em dia, né? É legal tu falar isso porque, assim, a maioria dos nossos alunos são assim, porque a maioria dos nossos alunos tem negócios físicos. E quando você passa a ter um negócio físico, às vezes é um pouco difícil você entender a importância de você também levar ele para o digital. Não existe mais negócio físico se ele não estiver no digital. Tem uma frase que diz, se você não está no digital, você não existe. Porque todo negócio hoje obrigatoriamente precisa estar. São lá que estão os seus clientes. Então, se você quer ver o seu negócio evoluindo, é lá que você precisa estar. E aí, uma coisa muito interessante nesse nosso processo de trabalhar juntos foi a gente descobrir no que cada um era bom. Porque até então foi uma ideia, a gente tinha um projeto que a gente sempre quis trabalhar junto, aliás, é legal falar. Trabalhar junto, né? Seja no físico ou no digital, de alguma forma, nem que seja uma padaria, a gente queria trabalhar junto. A gente está há 10 anos juntos, esse ano a gente vai fazer 10 anos juntos, e desde o primeiro ano de namoro, eu acho, a gente sempre comentou que seria muito legal se um dia a gente pudesse trabalhar juntos. Mas era um comentário assim, sei lá, jogando para o universo, né? A gente nunca pensou no que a gente poderia ter juntos, a gente só pensou que a gente queria, que seria muito legal a gente empreender juntos. Então, quando ele vem para a empresa, ele vem na minha cabeça com a ideia de vir para o meu lado. Por quê? Porque eu sou do lado da criatividade, do lado da comunicação. Então, eu preciso que ele me ajude muito nesse processo, porque é um processo que tá me fazendo falta agora, que eu não tô dando mais conta disso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, acho que quando a gente tá um mês junto trabalhando, eu dei um curso do Paulo Cuenca para ele, que é um dos melhores cursos que tem de marketing no mercado. Não foi nem um curso, foi a formação, né, de estrategista de conteúdo. E eu lembro que eu dei o curso para ele, na hora ele estava empolgado, porque a gente tinha recém começado a trabalhar e tal. E eu não sei se tu assistiu, acho que o primeiro módulo. Eu assisti um pouco, mas é que assim... E não foi, e eu brigava dizendo, mas tu tem que assistir, porque tu precisa me ajudar. Esse processo de começar a trabalhar junto também, tu ajuda no amadurecimento do casal de alguma forma, porque tu acaba descobrindo de como é que cada um, qual é o papel de cada um dentro da empresa, o perfil de cada um pessoal, assim, porque eu sou uma pessoa extremamente executora, administradora. Se tu me der uma lista de 50 tarefas, tipo assim, Ulisses, a gente vai alcançar o sucesso, a gente vai fazer isso e aquilo, porque a gente vai alcançar o sucesso de alguma forma, tipo assim, essa aqui é a nossa ideia principal. Aí eu vou perguntar e dizer assim, tá, mas o que eu preciso fazer, quais são as etapas o que eu preciso fazer para chegar lá no final do objetivo, assim, do negócio. E aí foi nesse momento... no computador e eu quero uma lista de tarefas para eu poder executar, assim. Eu acho que foi nesse momento que a gente ficou perdido, assim, essa é a palavra. Eu acho que uns 3 meses até conseguir entender como as coisas estavam se encaixando. E depois a gente começou a perceber que a gente sempre teve personalidade muito diferente. Sim. Muito diferente. A gente sempre brinca assim, eu sou aquariana, o William é taurino. Não existe nenhum lugar na face da Terra que você vai ler qualquer coisa relacionada a isso, e a gente não acredita muito em horóscopo, a gente só acha engraçado algumas coisas, né? Porque às vezes bate de personalidade, mas não é uma coisa que a gente segue, a gente só se diverte com isso. Mas a gente se diverte porque todo lugar sempre está dizendo que não combina um com o outro, de alguma forma a gente fez combinar. Sim. Mas a gente é muito diferente, então a gente passou 3 meses tentando entender qual seria o real lugar de cada um
um dentro do negócio. Porque eu sempre fui da parte comunicadora, então vocês vão me ver falando muito mais aqui do que ele, às vezes nos vídeos, e muito mais da parte criativa, e ele, como falou, muito mais da parte executora, muito mais da parte administrativa. Então, o que está sendo um desafio para mim, tá agora, tá? Fazendo esse vídeo. Mas então, vamos, aos pouquinhos, no 10º vídeo tu já tá bem soltinho, vai. Aos pouquinhos vai. Mas o que acontece? Isso é um ponto muito legal de falar, porque sim, a gente é diferente, não significa que a gente se dá tão bem, que a gente achou uma forma de fazer o nosso relacionamento ser um relacionamento saudável, inclusive empreender em casal fortaleceu mais ainda o nosso relacionamento, porque a gente passa 24 horas por dia junto. Então a gente acorda juntos, nós vamos para academia juntos, a gente toma café da manhã, a gente se arruma, começa a trabalhar, para o almoço, toma café da tarde, volta a trabalhar, a gente está sempre 24 horas por dia juntos. Ai, nossa, mas eu não consigo ficar esse tempo todo grudado com meu marido. Ai, mas é que a gente odeia passar tempo junto. Vamos lá, isso são N situações diferentes. A gente pode até falar, e a gente quer falar sobre essas situações também, porque isso é uma decisão dos dois, isso é uma coisa que eu não sei, mas a minha vista de casamento você precisa casar com uma pessoa que sei lá, é o seu melhor amigo, é uma pessoa que tá ali para se divertir com você. Então, se você não gosta de estar com aquela pessoa, vocês têm que começar a ressignificar o relacionamento de vocês, isso é muito importante. Então, quando a gente começou a ver bem nitidamente essa diferença entre nós dois dentro da empresa, isso foi um ponto muito interessante, porque a gente percebeu assim, se fossem duas pessoas criativas como eu sou uma pessoa que tem 25 ideias por dia, e se o Ulisses deixar, eu tenho dinheiro para gastar nessas 25, eu tenho coisas para comprar nessas 25, eu tenho projetos mirabolantes para fazer, entendeu? Ao mesmo tempo que eu faço um filme, eu tenho ideia de fazer um filme, tenho ideia de escrever um livro, tenho ideia de fazer 20 cursos diferentes, tenho ideia para... Então, assim, a ideia nunca para, a cabeça nunca para. Se fossem os dois assim, a gente ia ter muita ideia incrível e 24 horas para executar isso tudo seria impossível. E se fosse os dois como você... Sim, é importante alinhar, né? Quando, vamos fazer um negócio junto, tá? Mas qual é a função de cada um, qual é o perfil de cada um? E se fossem duas pessoas que são muito executoras, muito administradoras, o que ia acontecer? Sim. Ia faltar a diferenciação, o toque da criatividade. Sim. Porque daí ia ser aquele negócio, o mercado faz assim, a gente vai fazer assim, a gente precisa organizar isso, nós precisamos pensar aquilo. Talvez fosse até um pouco, a empresa fosse um pouco paralisada, ia demorar um pouco. E se fossem duas pessoas extremamente criativas, também da mesma forma, ia ter que buscar alguma forma, ou alguém que pudesse... Nos dois casos, a empresa ia se paralisar de alguma forma. Ou por excesso de ideias, ou por excesso de administração, de controle. Sim. Das duas formas. Então, ia ter que procurar fora. Ou ia ser podado por falta de ideias, ou de alguma forma... por falta de, tipo assim, lá na frente ia ter muita ideia e ia quebrar por falta de administração de alguma forma, assim. E é muito legal, porque assim, a maioria dos casais são diferentes. Sim. A maioria das pessoas são exatamente assim. Então, tem uma pessoa que é mais comunicativa, uma pessoa que é mais quieta, uma pessoa que, né, então, introvertida, extrovertida, enfim. Então, sempre vai ter esse balanço e é importante isso. E é mais importante ainda esse ponto e entender o seguinte, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. Sim. Se a gente começa a empreender juntos e os dois querem fazer sempre a mesma coisa, e os dois querem ficar ali juntos, decidindo as mesmas coisas, agindo, fazendo as mesmas coisas, vão pra lá junto, volta pra cá junto, é desperdício de tempo. Sim. Se cada um tem 24 horas no dia, ou seja, somar as 24 horas de cada um dá 48 horas, né? Então a gente aprendeu... Se a gente sentar para fazer a mesma coisa, os dois juntos, tem que separar as funções. A gente aprendeu a dividir as lideranças. Quando a gente descobriu aquilo que era o meu ponto forte e o que era o ponto forte dele, a gente também automaticamente começou a descobrir como separar as lideranças. Então, tem 3 pontos dentro da nossa empresa hoje. Se você quer começar a empreender em casal, ou se você está empreendendo e está com algum conflito, está com alguma dificuldade nesse processo, ou se isso tem atrapalhado o teu relacionamento de alguma forma, esses 3 pontos são aquilo que a gente tem que levar em consideração
comunicação e é aquilo que dá uma diferenciação para o nosso relacionamento hoje. Então, o primeiro deles é: cada um tem a sua área de liderança. E cada um tem a sua área de liderança significa o seguinte: às vezes eu estou fazendo alguma coisa que diz respeito à minha área, eu posso pedir a ajuda dele. Ele vai dar a minha opinião e vice-versa. Só que a minha opinião não é quem decide, não é quem dá como é que é? A martelada final. Sim. Então assim, eu tô pensando nisso daqui, o que tu acha? Olha, eu acho isso. Mas se diz respeito à área dele, o ponto final é dele. E se diz respeito à minha área, quem dá o ponto final, quem decide sou eu. Então esse é o primeiro ponto, saber respeitar isso, porque às vezes eu acho que não é de propósito, mas como eu comecei o negócio, eu acho que essa é uma parte que eu tinha muito Sim. isso, porque eu tinha a preocupação de te ajudar, já que você estava no início do processo. Então muitas vezes eu acabava interferindo na área que era para ti, não por mal ou por querer simplesmente lá dar minha opinião. Mas por querer ajudar, né, assim, de alguma forma, né? Exatamente. Mas então, existe todo um processo, um período de aprendizado, assim, então... A gente não percebe que isso está acontecendo. E aí, quando você percebe, poxa, olha só, eu tô querendo botar a minha autoridade num lugar que a gente combinou que não é a minha autoridade. Então, lá eu sou só uma consultora. E ele é um consultor aqui para mim quando eu preciso de alguma coisa. Mas cada um manda no seu lado. O segundo ponto, o que é? Existem coisas que sim, vão depender dos dois. Então, tem pontos que é importante a gente sempre decidir juntos. Quais são esses pontos? Principalmente ligados ao financeiro. Sim. E aqueles que vão interferir na nossa vida pessoal. Então, esses pontos, eles precisam ser decididos juntos. Quando é uma decisão para o negócio e tal, né? Tipo, tomar um rumo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso tem que ser tomado junto, assim. Vamos investir em alguma coisa. Os dois têm que estar de acordo. Assim, ou a gente vai entrar num processo que vai demandar mais tempo nosso, que vai exigir mais dedicação, ou seja, vai interferir na nossa vida pessoal. Então, esses são pontos que precisam ser decididos pelo casal. Fora isso, cada macaco no seu galho. Sim. Senão fica muito cacique para pouco índio, como a gente disse. Senão fica muita coisa, muita gente querendo mandar no mesmo lado, e daí não funciona. E se você tem funcionários ou colaboradores, fica pior ainda. Porque daí eu vou lá dar uma ordem, você vai lá dar uma ordem sobre a mesma coisa, a pessoa não sabe o que faz e a gente acaba perdendo com o nosso funcionário a nossa autoridade. Isso eu acho que é pior ainda, né? Os nossos subordinados têm que saber o que cada um cuida, assim, né, no caso, né? Qual é a área de atuação de cada um. Assim, né? E o terceiro ponto, e mais importante, que daí vai ser uma outra live que a gente vai trazer para vocês, vai ser um outro vídeo que a gente vai gravar, que a gente já combinou aqui, né? É saber separar a vida pessoal da vida profissional. Sim. Essa live vai abordar um pouco mais de assunto um pouco mais pessoal, mais íntimo, assim, dessa separação do profissional do pessoal. Eu acho que é muito isso que é o cerne dessa questão de empreender em casal, assim. É o X da questão. Que é uma coisa assim, mas não tem como separar. Então, tem coisas que realmente não tem, mas tem coisas que são decisão. Sim. A gente decide coisas que não são muito importantes para cuidar do nosso relacionamento, para manter ele saudável. É uma coisa que tem funcionado muito pra gente, a gente vai dividir com vocês. Então, esse terceiro ponto você já sabe, é um novo vídeo que tem por aí e você pode pesquisar aí na playlist, que daqui a pouco você vai achar esse tema também. E sobre isso, o mais importante a gente entender é que existe sim uma oportunidade muito gigante quando você decide empreender em casal. Porque são duas pessoas olhando para o mesmo objetivo. Você tem um resultado muito maior. E a gente não está falando também só no digital, né? Qualquer tipo de empreendedorismo. Qualquer coisa. Se você tem uma padaria, se você tem um salão de beleza, um carrinho de se você tem um carrinho de cachorro-quente, qualquer coisa que seja, empreender em casal pode trazer uma nova oportunidade e o dobro de resultado porque vocês estão olhando na mesma direção. E aí, eu quero te perguntar o seguinte, qual é o principal ponto que tu acha assim que é importantíssimo para conseguir empreender
em casal e empreender da forma certa, né? Conseguir ter resultado, conseguir alcançar os objetivos? É os dois quererem mirarem no mesmo objetivo, assim, tipo... É o que a gente falou no começo. Um dos maiores desafios é porque o casal, para empreender junto, ele já tem que ter essa conexão um pouco mais íntima, que eu digo assim, né? E para empreender junto, o maior ponto mesmo, de fato, que tem que ter é os dois olharem para o mesmo objetivo. Não adianta ser uma pessoa que joga dinheiro fora e o outro que quer guardar dinheiro. Um que pensa de um jeito, o outro pensa do outro, de alguma forma. Então, acho que a melhor forma, a melhor e a maior forma de dar certo isso é das pessoas, do casal, olhar. Os dois têm que remar junto, não adianta, né? Não adianta um remar para um lado e o outro remar para o outro, ou só um querer remar e o outro de alguma forma puxar para trás, assim. Então isso é o maior dica que a gente pode dar, que eu penso que posso dar. Eu concordo com isso e eu acho que outro ponto importante também é a maturidade e o respeito. Sim. Eu acho que casamento é uma decisão. E apesar da gente falar assim, sim, existem maneiras da gente conseguir dividir a vida pessoal da vida profissional, porque a gente consegue fazer isso, de alguma forma. Sim. A gente consegue. Mas a gente sabe que o lado profissional ou o lado pessoal, eles interferem um no outro. Se existe alguma coisa de errado, se está faltando alguma coisa nessa comunicação. A comunicação, ela é a chave de qualquer relacionamento. Então, se está acontecendo alguma coisa de errado na vida pessoal, vai sim interferir dentro da empresa e vice-versa. E o respeito e a maturidade, para mim, é o mais importante nesse processo. De eu tanto respeitar o meu marido como o meu marido na vida pessoal, quanto respeitar a liderança dele dentro da empresa e vice-versa também, um respeitar o outro. E a gente ter maturidade para entender, isso daqui está sendo uma discussão por causa de algo relacionado à empresa e não tem nada a ver com o meu relacionamento e vice-versa. Nós estamos com algum problema dentro do nosso relacionamento e a gente precisa entender e resolver esse problema, e isso a gente não pode deixar interferir dentro da nossa empresa, dentro do nosso dia a dia. Apesar de que eu acho que quando a gente começa a lidar com essas coisas, a gente consegue diminuir conflito, a gente consegue... A gente tem uns paranauê. A gente tem uns paranauê aí, entendeu? A gente pode dividir com vocês, não tem problema. Mas São temas para outras lives. Outras conversas. Outros vídeos. Papos, né? Outros papos retos. Sim. Mas a gente aprendeu o sentido de não discutir, de não brigar, de não se desentender, do quanto isso traz paz para nós, do quanto que isso muda o nosso relacionamento, do quanto se a gente, por acaso, tem algum chiado aí dentro da nossa comunicação, que a gente sentar, chamar o outro e dizer, vem aqui, vamos conversar, eu não gostei disso, né? Então, a gente tem... Mas isso é papo para outro dia, a gente promete que vai trazer. Mas, assim, a pergunta que não quer calar, senhor Ulisses, então, vale a pena empreender em casal em 2024? Vale. Vale a pena empreender em casal. E se você é aquela pessoa que toca assim o vídeo até o final para ver só o final do resultado, que é a thumb do vídeo, vale a pena empreender em casal, né? E tu vai jogar o vídeo lá pro final para ver se a gente diz que vale ou não. Então tu pega, você tá assistindo agora essa parte, volta e assiste tudo para você entender por que vale a pena empreender em casal em 2024. Exatamente. E para empreender em casal não tem o passar para frente, você precisa passar pelo processo. Passar pelo processo. Então não adianta acelerar o negócio que não vai funcionar. Não adianta botar no vezes 2, no 1,75, 1,5, 1,25, que não vai. Tem que botar no 1, às vezes no 0,8, devagarzinho, para poder entender. E é um dia entender. cada um, e não tem esse negócio de 50% de cada um. Tem dia que eu só tenho 20% para dar e ele dá os 80% dele. Tem dia que ele só tem 10% e eu me esforço para dar 90%. Tem dia que somando a gente só consegue 30% e a gente leva com 30% e assim a gente vai evoluindo. O problema não, o importante é a gente nunca parar. Sim. É isso então.
É isso aí. Estamos fechados por hoje. Então não se esquece, se você gostou desse vídeo, você vai dar um like aqui, porque não custa nada e é de graça. Então você vai dar um likezinho aqui embaixo, você vai mandar para alguém que quer empreender em casal, ou de repente alguém que você conhece que já está empreendendo, que seria legal. Compartilha, né? Compartilha. Compartilha com alguém que merece ver esse vídeo também, que você acha que é legal ver. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, a nossa rede social, no caso a minha rede social, que a gente trabalha com o meu nome, então vou deixar aqui embaixo o linkzinho para vocês verem também. E qualquer outro papo que vocês queiram ver por aqui, vocês colocam aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram também, por favor, coloquem aqui embaixo também. Se vocês não gostaram, paciência, é o que tem por aí, é assim que a gente vive, é assim que a gente faz acontecer, e é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até domingo que vem. Até domingo que vem, Um beijo. Até. Até.